Na última terça-feira, a deputada federal Erika Hilton protocolou a PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6 por 1. A PEC teve assinaturas 53 a mais do que o mínimo necessário. Agora, com o requerimento protocolado, o caminho é longo nas comissões, mas a deputada já disse que espera que a Câmara tenha coragem de enfrentar esse tema, já que a escala 6 por 1 é algo obsoleto. E Erika Hilton está aqui com a gente para conversar sobre esse que tem sido um dos assuntos mais discutidos no país desde o ano passado. Boa tarde, deputada. Boa tarde, querido, como vai? Boa tarde ao pessoal que acompanha as redes do Metrópolis. Uma alegria estar com vocês, debatendo esse tema que, insisto em dizer, é um tema de interesse nacional do povo brasileiro e da classe trabalhadora. Obrigada pelo espaço, pelo convite, e que bom que a gente possa usar esses espaços para trazer um pouco do que a gente tem feito no ponto de vista das estratégias e dos desdobramentos dessa pauta dentro da Câmara dos Deputados. Deputada, o caminho é longo, como a gente disse, mas já começou com mais assinaturas do que o necessário. Esse apoio inicial já era algo esperado por você? Olha, na verdade, quando nós fomos procurados, o meu mandato foi procurado pelo movimento, nós achamos a proposta muito interessante e entendíamos que era uma proposta que, mesmo partindo do nosso espectro, conseguiria dialogar com os diferentes setores da sociedade, direita, esquerda, centro, que é a vida do trabalhador. Tinha uma percepção de se a Câmara dos Deputados, que na maior parte das vezes, atende muito mais aos interesses dos empresários, dos grandes lobbies, olharia para essa pauta. E a minha surpresa foi que, com poucos dias de apresentação do texto, nós já tínhamos um número muito necessário. Quem acompanha a política sabe que as PECs demoram até anos para conseguirem um número mínimo de assinatura, porque nós estamos falando de uma mudança estrutural na Constituição, né? Nós estamos falando de uma mudança que demanda ali um número de votos muito necessário. Então, eu fiquei surpresa positivamente quando os meus colegas passaram a fazer partes, a assinar, e hoje, né, há poucos dias do protocolo do texto, nós temos já 234 assinaturas. Falando de apoios, a senhora se surpreendeu com esse apoio, mas em relação ao novo presidente da Câmara, Hugo Motta, a senhora já disse que pretende conversar com ele, mas o que a senhora espera dessa conversa? Espera também um apoio do presidente da Câmara? Olha, eu espero que, se o presidente da Câmara não apoiar, seria maravilhoso que o presidente da Câmara nos apoiasse. Ele deu declarações durante o texto, a tramitação do texto, de que eu não me lembro exatamente quais foram as declarações que ele disse, mas que tinha uma certa preocupação. Era algo mais ou menos nessa natureza. Mas ainda que o presidente Hugo não nos apoie, não apoie o texto no princípio, a minha conversa com ele, eu espero que seja uma conversa de possibilidade de tramitação desse texto, que a gente possa indicar um relator, e não é qualquer relator, nós não queremos um relator que desmonte o texto, nós não queremos um relator que seja indicado para destruir aquilo que nós estamos construindo junto ao VAT, aos movimentos sociais e à classe trabalhadora brasileira, que chegue e coloque tudo isso a perder, mas que pelo menos esse texto possa ser apresentado, tramite pela CCJ, tenha uma comissão especial para analisá-lo, se assim for o caso, mas que o texto possa caminhar e que ele possa ficar pronto para ser levado a plenário. Essa que é a minha conversa com o presidente Hugo Motta, para, independente se o presidente da casa apoia ou não apoia a nossa proposição, porque são muitas proposições, o que eu espero é que o presidente possa pautá-la, permita que esse texto caminhe, que esse texto possa ser percorrido pelas comissões que ele precisa e seja levado a plenário com a indicação de um relator e com as modificações necessárias para que ele chegue a plenário. A senhora tem uma sensação de que, se for levado a plenário, ele pode ser aprovado, já que houve aí essa quantidade de assinaturas superior à que era esperada? Olha, nós ainda teremos que conversar com alguns líderes partidários, entender como as bancadas estão pensando, mas a nossa expectativa é de que esse texto seja aprovado, né? Eu acho que ficaria um constrangimento muito grande aos partidos e aos políticos que não votassem numa redução de uma carga de trabalho, de uma jornada de trabalho tão obsoleta. Né? O povo brasileiro, a classe trabalhadora brasileira, olhou para essa agenda como sendo uma agenda sua. E o trabalhador perde tempo de qualidade, tempo de estar com a sua família, tempo de poder fazer as suas coisas, porque existe uma jornada de trabalho que não leva em consideração a sua humanidade, os seus direitos, né? A sua vida. Conseguir olhar para a economia e aplicar isso no nosso país, como em outros países do mundo, melhor desenvolvidos do que o nosso, inclusive, já foi feito, é uma pauta que é urgente e necessária. O deputado que chegar lá e não votar favorável a esse texto é um deputado que demonstra não ter preocupação com o trabalhador da ponta, precarizado, do shopping, da farmácia, do supermercado, enfim.
dos mais diversos setores. Então, eu acho que esse constrangimento e essa pressão, ela vai vir das bases. E eu acho que a gente tem muita chance de que esse texto seja aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. A senhora falou sobre lideranças. Quais lideranças que a senhora já tem conversado e como é que está a abertura delas, né? Eu sei que quando a gente fala de falar lá no plenário, de estar votando, é diferente. Como é que está a conversa lá pela Câmara para saber mais um pouco como é que avança esse projeto? Olha, nós tivemos conversa com lideranças do União, MDB, né, partidos de Avante, partidos de centro ali, os nossos partidos de esquerda, todos muito alinhados com essa proposta, mas eu acho que a conversa ela foi diferente. Nós tivemos uma conversa prévia, naquele momento onde o texto explodiu e o debate veio à tona, e agora nós temos uma conversa que precisa ser feita a partir do protocolo. O texto está protocolado, está apresentado. Como é que esses partidos, por exemplo, que lá atrás mostraram apoio, vou citar aqui União Brasil, por exemplo, vai se comportar agora com um protocolo no texto? Qual será a postura desses partidos, MDB, União, PP, Avante, etc., partidos que mostraram uma certa abertura para fazer essa discussão, agora que o texto vai estar apresentado? Quais são os parlamentares que ocuparão as comissões estratégicas, por exemplo, como a Comissão de Constituição e Justiça? Muito provavelmente a CCJ deva ficar com o MDB. Quem presidirá? Qual será a postura? Então, eu acho que essas conversas que nós fizemos no passado foram conversas muito positivas. Nós conseguimos agarinhar, né, apoio e assinaturas também no próprio texto dos mais diversos partidos da Câmara dos Deputados, mas eu acho que agora nós temos um capítulo 2 dessa conversa, que é o texto está protocolado, com quais partidos nós podemos contar, com quais deputados dos partidos nós podemos contar, porque ainda que os partidos não entrem totalmente, né, apoiando a PEC, a gente sabe que de repente tem ali 4, 5, 8, 9 deputados do partido que pode se somar, e isso é importante. Votação é voto a voto, a gente conta o voto, né? Então a gente não tem como levar um texto desse sem ter todos os votos ali amarrado. Por isso que eu disse que era tão importante, numa entrevista que dei à CNN hoje pela manhã, que o governo também entre nessa disputa, que o governo nos ajude dentro da Câmara a encabeçar essa luta, porque com o apoio do governo, nós com certeza ampliaremos e possivelmente chegaremos de maneira tranquila aos votos necessários para a aprovação do texto no plenário. A senhora falou sobre o governo. Eu queria entender, né, a partir da sua percepção, por que é que o governo ainda não embarcou de fato no apoio a esse projeto, principalmente, né, a gente está falando do presidente do Partido dos Trabalhadores, a gente está falando de um governo também que vem com uma queda de popularidade muito grande e a gente tem visto que há um apoio popular em relação a esse projeto. O que está faltando para que o governo federal, de fato, entre num projeto como esse, principalmente diante, como eu falei, de queda de popularidade, do quão isso realmente é importante para o trabalhador? Olha, eu acho que o que faltava, e eu espero que seja isso, era o protocolo do texto. Eu tive uma conversa no final do ano passado com o ministro Padilha, né, ministro das Relações Institucionais do governo Lula, que demonstrou ali um interesse, uma abertura por parte do governo para que se pudesse fazer essa discussão, para que um apoio do governo, mas ainda de maneira muito tímida. Eu acho que o governo precisa se comprometer de maneira mais aprofundada. O texto não estava protocolado, então, em tese, não existia um projeto colocado. O texto foi protocolado esta semana. Agora, eu acho que o que faltava, eu espero, seja isso, e que a gente consiga avançar junto ao governo com essas conversas, exatamente por algum desses elementos ao qual você elencou, e eu acho que essa pode ser, sem sombra de dúvida alguma, uma proposta que ajude o nosso governo, o governo do qual nós somos base, do governo do qual nós apoiamos, o governo do qual nós acreditamos que é o governo do povo brasileiro e que defende a democracia no nosso país, a se recolocar, restabelecer e organizar esse debate no conjunto da sociedade, nos ajudando, inclusive, a buscar soluções que são necessárias do ponto de vista, por exemplo, do pequeno empresário, do pequeno empreendedor, que precisa de um olhar particular dentro dessa discussão, e nós estamos tendo esse cuidado, do que diz respeito tanto a isenções tributárias, se for o caso, mas também de facilidade de acesso ao crédito, de planejamento, que são elementos que demarcam, muitas vezes, a falência desse pequeno empresário, né, desse pequeno empreendedor. Então, eu acho que o governo pode ter um papel importante, inclusive, na busca dessas soluções, para que todo mundo seja contemplado, para que essa seja uma proposta que não deixe portas fechadas para ninguém, para que todos os setores sejam ouvidos e nós consigamos avançar com esse texto
texto, lembrando que se trata de uma proposta para a dignidade da vida da classe trabalhadora brasileira. Protocolado, como a senhora falou, foi terça-feira. São só 2 dias, mas já houve alguma procura do governo em relação à senhora? Alguém já te procurou? Alguém já conversou? Já houve a sua impressão pessoal de que o governo possa te procurar? Olha, o governo, o ritmo da casa e o ritmo das agendas é um ritmo muito frenético, né? Eu estava em Brasília, já não estou mais em Brasília, já vim para agendas em São Paulo. Então a gente tem um nível de agenda muito maluco. Mas eu acho que a presença do líder do governo na coletiva de imprensa que eu dei na última terça-feira sinaliza algo positivo. Sinaliza que o governo está olhando, o líder do PT estava presente, o líder do governo estava presente, e eu acho que esse é um bom sinal. Eu também não fiz nenhum tipo de procura até o protocolo do texto, porque, como nós dissemos aqui, é muito recente por parte do governo. Agora nós entraremos no carnaval, e eu espero que depois do carnaval a gente consiga tanto conversar com o governo, mas também com aquelas bancadas partidárias que ainda nós não conseguimos conversar. Deputada, em relação à oposição, para a gente falar, falando do governo, mas também da oposição, por que a senhora acha que não há apoio da oposição em relação a um projeto, se ele também não tem apoio do governo, né? Já está ali, não tem ali a marca do governo Lula, por assim dizer. Por que a oposição não está embarcando também junto nessa que seria, né, em tese, um projeto que beneficiaria o trabalhador? Talvez porque a oposição não tenha preocupação com a vida do trabalhador, né? Quando nós vemos como vota a oposição, porque alguns deputados do PL chegaram a assinar o texto no momento em que eu estava acolhendo as assinaturas para apresentar a proposta. E acho que houve uma orientação por parte da oposição, em especial do PL, para que aquelas assinaturas fossem retiradas, porque eu fui procurada depois para que as assinaturas fossem retiradas. Então, me parece que a oposição não está preocupada em reduzir a jornada de trabalho, assim como também não esteve preocupada no que diz respeito à isenção dos impostos para os alimentos na cesta básica, né? É muito fácil fazer um espantalho de grito, de defesa do pobre, de fake news, inventar história, mas na hora da verdade, do vamos ver, das proposições que são apresentadas, de como votam dentro da Câmara dos Deputados, nós não termos relatos e registro de votos ou de proposições que dialoguem com as mais variadas necessidades da classe trabalhadora e do povo pobre brasileiro, que aqui nós estamos tratando de uma PEC que fala da redução da jornada de trabalho, mas nós também temos a questão dos alimentos, nós também temos a questão que muitas vezes foi explorada para falar sobre a taxação das blusinhas, como ficou conhecidamente, popularmente conhecida, com o voto, né, da oposição. Então, me parece que, primeiro, a oposição não está preocupada com as pessoas, e por se tratar de uma proposição de uma deputada trans do PSOL, talvez isso seja suficiente. Eles muitas vezes ignoram o mérito e olham para elementos que para eles são muito mais importantes do que proposições e do que aquilo que nós estamos tratando no mérito da questão. Deputada, já que a senhora tocou nesse assunto, né, da senhora ser uma deputada trans, eu não posso deixar de perguntar, que a senhora já disse que vai entrar na justiça contra o narrador Sérgio Maurício. A senhora sempre deixa claro que sua luta contra a homolesbofobia não é uma luta pessoal, é uma luta por todos que fazem parte da sigla. Mas eu queria entender, né, quando a senhora é atingida diretamente, como nesse caso, de que forma a senhora percebe a sua luta e de que forma a senhora pode demonstrar ainda que pessoas que estão na periferia vivendo esse tipo de situação podem lutar contra esse tipo de gente? Quando acontece comigo, e acontece comigo com muita frequência, porque eu sou uma figura pública, midiática, estou sempre exposta, seja pela política ou por outras áreas da minha vida, eu estou sempre exposta. E isso, então, me torna vulnerável, digamos assim, né? Colocada, mas exposta. Melhor do que vulnerável, me torna exposta, né? E aí isso liga um alerta muito grande. Porque se eu, com a representatividade que tenho, com o tamanho que tenho, com a importância política que tenho, sofro de maneira tão tranquila por parte desses criminosos, esse tipo de tratativa e esse tipo de crime, o que não está acontecendo nos cantos e nas sombras do Brasil? O que não acontece com gays, lésbicas, trans, mulheres e homens trans, travestis, pessoas não binárias e etc., com toda uma comunidade
que vive às margens da sociedade e que é espizinhada, humilhada, executada, tem os seus direitos negados. Quando isso acontece comigo, eu tomo as medidas mais duras, porque é preciso passar um recado de que criminosos, porque isso não é um comportamento, liberdade de expressão ou comentário, isso é crime, tipificado na lei, equiparado ao crime de racismo, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. E ele é praticado contra mim, nominalmente, mas ele é praticado contra toda uma comunidade constantemente, o que reforça a minha necessidade de lutar contra o preconceito, contra o ódio, contra a discriminação. E quando acontece diretamente comigo, liga-se um alerta, um alarme, ou pelo menos deveria se acender esse alerta, de que qual é o tratamento que meninas ou meninos, pessoas iguais a mim ou pessoas da minha comunidade estão recebendo no primeiro país do mundo que ainda insiste em nos matar. Eles nos querem morta, mas nós seguiremos viva, de pé, propositiva, organizando e reorganizando as maneiras de sobreviver a um sistema que, de todas as formas, tentam aniquilar a nossa existência. Esse não é um caso isolado, esse é um retrato do Brasil transfóbico, do Brasil do ódio e do Brasil que odeia a comunidade LGBTQIA+. E por isso a minha voz se ergue todos os dias para dizer que nós não vamos aceitar, que nós não vamos nos calar e que nós iremos sim pressionar o sistema de justiça brasileiro para que ele faça justiça, para que esses criminosos respondam no rigor da lei sobre os seus crimes e que não saiam impunes, porque a impunidade é a certeza da perpetuação de práticas tão nefastas e odiosas como essa e que pode atingir, na primeira ordem do dia, a comunidade LGBTQIA+, mas não se enganem, atingem um conjunto da sociedade, porque são práticas como essas que nos dificultam combater desigualdades, aumentam índices de violência, depõem contra a democracia, desprezam a diversidade e a harmonia, que deveria ser pilar essencial e estrutural do convívio social cívico, né? Então, eu acho que é isso, assim, acho que essa é a avaliação que eu faço quando esse tipo de barbaridade, de crime atinge a mim diretamente. E de maneira pública, né? Porque aí ganhou repercussão, tornou-se conhecido e público por todos. A senhora acha da decisão da Band de afastar o narrador? A senhora acha que já é uma resposta, apesar de não ser suficiente, a gente está falando de um crime, de um possível crime, né? Já a justiça que vai decidir, mas a senhora já acredita que é uma boa resposta o fato dele ter sido afastado? Claro, com toda certeza. Quero aqui parabenizar a Rede Bandeirantes e dizer que essa é a postura que nós esperamos de todas as empresas do nosso país. A empresa não é um sistema de justiça, não cabe à empresa dizer se ele é culpado, se ele é inocente, se ele fez ou se ele não fez. Mas enquanto se apuram, enquanto a justiça toma a sua decisão, afastá-lo é uma medida acertada. Mais do que isso, é um recado de que nós estamos de olho e de que há pressão e que as pressões geram resultados. Que hoje a internet, do mesmo jeito que ela serve para que covardes como esse use desta plataforma para atacar, para ofender, para discriminar e violentar direitos, nós também usamos para constranger e para dificultar a vida desses criminosos. Então, eu acho como muito acertada a decisão da Band e eu espero que outras emissoras e outras empresas possam também ter a mesma postura. Mas é claro que esse afastamento não seja um afastamento de uma semana e logo depois que a poeira baixar, a gente ignore que aquilo aconteceu. Deputada, para a gente finalizar, só quero saber, há alguma programação para o dia 1º de maio em relação ao projeto? Vocês pretendem fazer manifestações e se vão fazer, em que cidades? Como é que a gente pode esperar? Olha, o movimento VAT é um movimento liderança, né? Um movimento líder que lidera essas mobilizações em todo o território nacional, que com certeza ocorrerão atos no dia 1º de maio em todo o país. Nós esperamos que em todas as capitais brasileiras, em todos os municípios onde for possível que haja essa mobilização. Quando a gente fala de atos, né, contra uma escala 6x1, nós estamos falando que a maior parte dos interessados nessa temática são os trabalhadores trabalhando na escala 6x1 e que muitas vezes não conseguem se somar a nenhum tipo de mobilização porque estão presos ao seu ambiente de trabalho, né? E eu acho que esse recado é um recado que é importante de ser frisado e ficar. Mas mesmo diante das dificuldades impostas por essa escala, o movimento VAT está organizando e nós estaremos juntos, atos por todo o Brasil para, primeiro, lembrar que esse texto só vai andar na Câmara dos Deputados
com pressão popular. O lobby das empresas, daqueles que não querem que o trabalhador tenha tempo de vida, será gigantesco. Né? Aqueles que lucram com a precarização da vida do trabalhador vai colocar suas máquinas, o seu poderio e a sua força contra esse texto. E é só a força da rua, é só as mobilizações no território, no chão, que vai fazer com que a gente consiga avançar com essa proposta na Câmara dos Deputados. Então, por isso, o Movimento VAT, de maneira acertada, está organizando para o dia 1º de maio uma série de atos que vão ocorrer em todo o território nacional. Deputada, muito obrigado por conversar com a gente aqui do Metrópolis. Por favor, sinta-se à vontade de voltar sempre para conversar com a gente. É sempre um prazer poder falar com vocês. Obrigada pelo convite. E sempre que tivermos alguma pauta relevante ao país ou à política, será um prazer voltar e trocar ela com vocês e com os telespectadores do Metrópolis. Você confere a entrevista completa no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. E para saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo, é só acessar metrópolis.com.